Olá, arregaça as mangas. Hoje vou mostrar-te como controlar as pragas nas tuas plantas sem recorrer a produtos químicos. As pragas nas plantas constituem para nós uma grande preocupação. Todos nós gostamos de ter as plantas bonitas e saudáveis, por isso é importante saber como lidar com este problema, sem pôr em causa a nossa saúde e do meio ambiente. A solução? Trabalhar com a natureza. Antes de mais, apresento-te alguns dos inimigos que podem fazer estragos na tua horta ou jardins. A cochonilha é um inseto que se parece com umas lapinhas coladas aos caules e folhas de uma grande variedade de plantas. A mosca branca, inseto de 1 mm a 1,5 mm, suga a seiva da planta, com o qual segrega uma substância açucarada que permite o desenvolvimento de um tipo de fungo escuro que impede a fotossíntese da planta. Os afídeos ou pulgões são insetos sugadores que atacam as folhas, caules e flores de grande variedade de plantas. Os ácaros são sugadores e detectáveis através do surgimento de pequenos pontos castanhos, amarelos ou brancos nas folhas, e estas podem começar a curvar. Estes são apenas alguns exemplos, mas existem muitos outros, nomeadamente as lagartas de vários insetos, as lesmas e os caracóis. Mas como detectar atempadamente pragas na horta ou jardim? Deves saber ler todos os sinais. A presença de insetos, por exemplo, pulgões ou lagartas, lesmas ou caracóis. Folhas comidas ou com pintas provocadas por insetos sugadores de seiva. Rastos e dejetos de caracóis, lesmas ou lagartas. Folhas pegajosas, provocado pelas secreções açucaradas produzidas por insetos sugadores. A presença de formigas, que não são pragas, mas sim pastoras de afídeos, para se alimentarem da melada, as tais secreções açucaradas que produzem. E claro, se as plantas têm ou não um aspecto saudável. As pragas são como as desculpas, devem evitar-se. Por isso, a primeira regra é a prevenção. Antes de iniciares o cultivo, deves ter em consideração algumas soluções que podem fazer reduzir o aparecimento de pragas na tua horta ou jardim. Ter um solo nutrido e saudável, adicionando composto orgânico, por exemplo, será garantir a produção de plantas saudáveis, logo mais resistentes a pragas. Escolher plantas de espécies ou variedades nativas mais adaptadas e resistentes a insetos e doenças. Conhecer as diferentes famílias de plantas e organizar a horta ou jardim tendo em conta as práticas de consociações, como, por exemplo, associar o cebolinho aos morangos. O forte aroma do cebolinho previne o aparecimento de pragas atraídas pela doçura dos morangos, como são exemplo as lesmas. Os alhos são outra planta de odor forte e que, por isso, previnem o aparecimento de várias pragas associadas, por exemplo, às alfaces. Associar manjericão ao tomateiro previne o aparecimento da lagarta do tomate. Para saberes mais associações benéficas para as tuas culturas, basta consultares as diversas tabelas disponíveis para o efeito. Cultivar flores, tagetes e calêndulas, por exemplo, que naturalmente repelem algumas pragas e atraem vários insetos, que consequentemente atraem predadores como morcegos, anfíbios, répteis e aves, que, além de te ajudarem a controlar as pragas, também reforçam a biodiversidade da tua horta ou jardim. Fornecer abrigo para os predadores naturais das pragas, sebes vivas ou construir um hotel para insetos, um pequeno charco ou caixas-ninho, por exemplo. Cultivar plantas aromáticas que têm dupla função de repelir algumas pragas e atrair alguns controladores de pragas. Posto isto, aumentar a biodiversidade parece ser um bom caminho a seguir. Se a prevenção não for suficiente, o que fazer após a praga instalada? No caso em que vemos os causadores da praga, podemos retirá-los manualmente da planta. Quando descobrirmos uma praga ainda concentrada em poucas plantas, poderemos cortá-las ou arrancá-las e eliminá-las, impedindo a sua proliferação para as plantas vizinhas. Por fim, restam-nos algumas receitas simples, muito eficientes. Recordo-te duas. A calda de sabão inseticida é ótima para combater os piolhos e pulgões
as cochonilhas, a mosca branca e os ácaros da planta. A sua aplicação sobre estes insetos vai danificar a camada cerosa que lhes serve de proteção e impedir a respiração cutânea. Para fazeres 1 litro desta calda, necessitas de 1 litro de água da torneira, cerca de 1 colher de sopa de sabão azul ou rosa e 1 colher de chá de óleo vegetal. Deves diluir o sabão em água, que pode ser morna, para acelerar o processo, e depois de arrefecer, verter no pulverizador e acrescentar o óleo. Agitar muito bem e pulverizar sobre as plantas atacadas pela praga. As pulverizações devem ser feitas de preferência de manhã, antes do sol aquecer. Contudo, deve-se evitar aplicações em dias de muito calor, com temperaturas superiores a 28 graus. Para fazer 1 litro de chá de ortigas, necessitas de colocar um punhado de ortigas frescas em 1 litro de água e deixar macerar por 12 horas. Depois, filtras com um pano de trama fina e aplicas com o pulverizador. Para controlar pulgões, pulverizar puro 1 a 2 vezes por semana, como forma preventiva. Se a praga já estiver instalada, deve ser aplicado com maior frequência. Com prevenção para o aparecimento de fungos, como o míldio, o oídio e o mofo, pulverizar preventivamente com a mesma frequência do anterior. Não te esqueças, a natureza é a nossa melhor aliada. Por hoje é tudo. Fotografa as tuas plantas e a biodiversidade em tua casa e partilha com #biodiversidade em casa. Até breve!